Olá, esse vídeo eu resolvi gravar para um resumo da explicação de como que vai funcionar a nossa mentoria, quais são os fundamentos, como que ela está embasada e como vão dar os encontros para facilitar, assim, e deixar registrado aqui, tá bom? Então, bem-vinda, bem-vindo, e eu vou compartilhar uma tela para facilitar essa breve explicação aqui, tá bom? É isso. Esse é material apenas ilustrativo, tá? Está aí à disposição também. Lembrando que a mentoria é o caminho da integridade, né? Esse caminho, cada um, rumo à unidade, sair dessa dualidade, ampliar a consciência. Então, tudo isso está fundamentado no capítulo 6 do meu livro, que eu apresento um método para isso, um método do caminho individual, o caminho de cada um rumo a essa expansão de consciência, rumo à integridade, no sentido de ser uno, sair da dualidade, né? E essa abordagem é uma abordagem holística, vários aspectos, para o indivíduo, isso aplicado na vida pessoal e na vida profissional e na vida de relacionamentos, não tem como separar. É fruto de conceitos filosóficos, de ciência, mas muito pautado na questão dos valores, né? Até porque a integridade é um valor absoluto, nas virtudes, que é um caminho de elevação da consciência antes de qualquer coisa. É antes de buscar performance, antes de buscar técnica, é o se conhecer, é o autoconhecimento que propicia o tudo que a gente quer realizar na vida. Essa, então, é uma visão de unidade que a gente traz com muita clareza e profundidade, esse caminho da integridade, essa visão de inteireza, de plenitude, de completude para o ser, né? Para o seu ser. Esse é o conceito de integridade, né? E essas palavras são sinônimos. E a integridade é representada geometricamente pelo círculo. Então, por isso que a gente vai falar bastante nisso, que representa a perfeição dessa unidade do inteiro. E também é representada pelo número 1. Então, esse símbolo que eu utilizo no meu livro, em vários dos meus materiais, é o símbolo da união das polaridades, é o símbolo da integridade, é o símbolo da filosofia, é o símbolo da proporção áurea ou proporção de ouro, que tudo cresce na natureza, né? Baseado na geometria da integridade, tem um conteúdo sobre isso. Quais são os pilares que a gente passa? Primeiro, é uma visão polímata, uma visão de perceber vários ângulos, vários pontos de vista e trazendo várias áreas da ciência do conhecimento, da experiência, que unifiquem não apenas o que é dado absoluto, matemática, mas também arte e poesia. É ciência com consciência. Sabedoria oral com tecnologia juntando com coração, ou seja, coração e mente, de uma maneira muito efetiva. Pilar fundamental, cultura de valores, né? Trazer a confiança e a coragem de cada um através da compreensão do que é, o que são os valores absolutos e quais os graus que diferenciam valores, princípios, virtudes, moral, ética. E o terceiro pilar, sentido e propósito, porque tanta gente, empresa buscando propósito e sem se dar conta de que essa é a busca filosófica fundamental. E qual o sentido da vida? Qual o significado? Qual o sentido da vida para você e o sentido seu para a vida, né? Isso vai muito na visão, na missão, mas mais do que isso, qual o seu sonho? Ter clareza disso resolve e embasa todos os passos do caminho da integridade. E é o que dá a sensação de realização, de certeza e de clareza e do autoconhecimento se transformando no seu próprio herói, né? A gente passa por passos ou etapas, como eu trago no livro, mas de uma maneira muito mais aprofundada, evidentemente, e muito mais personalizada. Um olhar para si próprio, mas que também, então, os primeiros 3 passos é muito interior, né? É a autoobservação, a gente vai a fundo nisso, que é um conceito bem amplo e muito importante, primeiro passo. Passa por autocuidados, gerenciamento do estresse, algumas questões para a gente ter condições de avançar nessa evolução. Então, os outros próximos passos, as 4 próximas etapas, vai na interação com o meio, com os outros, com se sentir parte do todo, e não ficar na expectativa ou no julgamento, para poder, então, ter percepção e trabalhar ego e consciência que nos possibilita essa preparação e, de fato, ter consciência da nossa jornada do herói, ser aquilo que a gente veio ser no mundo.
alguns outros pontos que são importantes, é trabalhar os 3 prótons de tirar na transformação do chumbo em ouro, aprendida com Stefano Dana e George Cookes, de Um Sonho para o Mundo, que são, a gente trabalha bastante a questão do medo, em profundidade a questão da morte, na crença da morte, como assuntos filosóficos profundos, mas que nos libertam como indivíduos para realizar no campo individual, profissional, sem amarras, sem medo, literalmente, sem estar fazendo coisas na escassez e na morte, mas fazendo coisa na prosperidade e na vida, no amor, né? E isso tudo passa também pelo terceiro próton, que é pensamentos e emoções negativas, como lidar com isso e como ter clareza de algumas, a gente vai a fundo nesses pontos. Referências complementares, os mentores que eu tive, né, e esses saberes muito marcantes na minha vida, que eu faço a transferência dessa experiência, como eu recebi com os meus mentores, eu passo para os meus e para as minhas mentoradas. Primeiro foi o Stefano Dana, autor da Escola dos Deuses, como mentor direto, né, presencialmente, depois, na época ainda por Skype, ainda quando ele estava vivo. A minha experiência com ele na Turquia, com um grupo de futuros líderes para o mundo, que eu fui convidado, selecionado na época, 11 dias na Turquia, onde o pano de fundo era a integridade e muitas dessas questões, do sonho de cada um. E o próprio livro Um Sonho para o Mundo, escrito também pelo Stefano, que narra a trajetória de uma integridade em prática, em ação, por um empresário muito bem sucedido, começou do zero, que é o George Cookes, com quem eu também tive a oportunidade de estar presencialmente 3 vezes e dormir na casa dele, na Suíça, e ter aprendido um tanto com ele, que eu ainda tenho contato de vez em quando. Ou seja, vem conhecimento, vem experiência, vem tudo, mas a grande questão da mentoria é pôr em prática, é fazer o que eu chamo de filosofia de ação, para que você se torne uma filósofa ou um filósofo de ação, que é pôr em prática o conhecimento. Não adianta. Então a mentoria dá esse espaço, traz conteúdo, mas traz um call to action, traz uma oportunidade de cada um fazer da sua própria vida um constante MVP de melhorar o seu ser, subir degraus no conhecimento, na percepção e na integridade, na consciência. Como que acontece os nossos encontros, do encontro em grupo e, de certa forma, acontece também como pano de fundo nos encontros individuais. Nós começamos com uma frequência de largada, uma leve e rápida meditação, um check-in emocional de como a gente está chegando, passamos pela agenda do dia, objetivos e fechar os assuntos do encontro anterior. Trago sempre um tema central que eu tenho na pauta, ou, eventualmente, respondendo à demanda de um tema trazido pelo mentorado, mentorada, algum material de apoio, algum convidado, alguma pessoa. Fechamos isso tudo com troca-partilha entre o grupo e, no final, um fechamento para conclusões finais e deixar próximos passos, lição de casa, fazer um check-out de como cada um está saindo, compreendendo mais do que quando chegou. Enfim, essa é uma trilha que se desenrola no flow, né? E ela leva rumo à liderança consciente. E aqui no flow, especialmente nas mentorias individuais, onde a grande questão, normalmente nas mentorias individuais, é como que eu aplico isso na minha vida profissional, como que eu realizo meus sonhos, que vão das realizações materiais às transformações que eu quero fazer no mundo, ao meu sentido ao meu sonho, transformar a minha vida, a humanidade no mais alto grau. E esse é o papel da mentoria, trazer cada um para o seu centro, transferir o que eu fiz, faço e ainda estou aprendendo para fazer, de uma maneira a trazer clareza de propósito, clareza de ação, clareza de posicionamento, clareza no estado interno da liderança do ser individual e como que isso impacta em empresas, organizações, times, grupos, por você se transformar num ser humano melhor, transformar o que está à sua volta. É isso. Bem-vinda, bem-vindo à mentoria. As dúvidas vão estar à disposição. E caso você esteja recebendo esse vídeo antes de estar inscrito na mentoria, é porque você já de alguma forma foi selecionado, autorizado, senão não estaria vendo e recebendo esse vídeo. Então, espero que você possa estar junto, individual ou em grupo. Lembrando que quem participa em grupo tem os encontros quinzenais pelo Zoom e acesso a todo o conteúdo gravado das mentorias anteriores, são horas e horas de conteúdo e de informação, de aprendizado.
E quem participa da mentoria individual, tem poucos espaços na agenda, por uma questão óbvia das minhas atividades, mas eu faço questão de fazer porque é uma forma de aprofundar, de troca, me dá muita realização e propósito, e eu sinto a transformação das pessoas mentoradas de verdade acontecendo e posso acompanhar de perto. Para quem faz individual, os encontros são quinzenais, presencial, para se a pessoa está em São Paulo, ou online para quem está fora, e que a pessoa no individual também participa ou pode participar dos encontros em grupo e também tem acesso a todo o material gravado. Então é muito rico. Na individual, além das questões da pauta do conteúdo, tem as demandas específicas que cada um está vivendo, que vão de assuntos muito além desses, porque às vezes é uma demanda de como se posicionar como um chefe, um sócio, um liderado, como falar de dificuldades da vida, de realização profissional e daqueles sonhos mais. Então, aí eu trago não apenas o método, a minha conteúdo que eu tenho trazido para o mundo, mas a minha experiência de vida, e como também, como líder, como advogado, como empresário, como pós-graduado em marketing e gestão, e que já fui CEO de empresa, já fui consultor, já fui executivo, empresário, enfim, conselheiro de grandes empresas. E aí tem 25 anos de experiência aí para compartilhar, como eu compartilho como conselheiro de algumas empresas. Então, tem esse lado. Eu tenho mentorado que, às vezes, um encontro é para o nível individual, outro encontro é a aplicação prática no seu negócio. É isso. Gratidão. Fica a dica e nos vemos no próximo encontro.